tem nenhuma ideia pra gente abrir o programa hoje. Vamos cantar uma música, Olha, uma piadinha, nada, né? é tão escandaloso esse programa que até, olha... Eu não faço a menor ideia do que a gente vai falar. É? Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Fatos Histéricos, uma edição surpresa pra mim, porque dessa vez eu não estudei o tema. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então vamos falar sobre um caso que é famoso até na história de Portugal, mas que aqui no Brasil a gente não conhece muito, que é o processo dos Távoras. Entrou pra história com esse nome, né? Que aconteceu também ali, bem na metade do século XVIII, ali, a partir dos anos 1750, né? E que envolveu o rei da época, né? Dom José I, e também assim a família mais nobre que existia naquela região ali de Lisboa e etc. Lá em cima tá o tiro, liro, liro, cá embaixo tá o tiro, liro, ló. A família dos Távoras era uma família assim, das mais ricas, né, da nobreza mais sangue azul de Portugal. O antigo rei Dom João V tinha mandado esse pessoal dos Távoras para ser o Marquês de Távora, para Índia, para Goa, para ser vice-rei lá de Portugal em Goa. Nesse momento, assim, né, esse Marquês levou boa parte da família, inclusive levou a mulher e o filho mais velho, que era o Luís Bernardo. Mas a mulher do Luís Bernardo ficou em Portugal. Nesse meio tempo, o rei Dom João morreu, assumiu o rei Dom José I, que logo não era um cara que gostava de governar, e logo se tornou amante da mulher do Luís Bernardo, do filho mais velho, né? Pegava lá a nobrezinha, né? Dava escapadinha com ela. Ele é corno, mas é meu amigo. Todo mundo fica sabendo, né? E não deu outra, né? Depois de 4 anos, o pessoal do Távora voltou da Índia, e quando chegaram aqui, todo mundo sabia que o rei estava, né? Foi ótimo. A marquesa lá de Távora entrou em surto, né? Quis anular o casamento e etc. E criou-se uma situação ruim, porque ele era o rei, né? No ano de 1755 aconteceu o pior terremoto da história da Europa, inclusive de todos os tempos. Aconteceu em Portugal. Destruiu Lisboa e também assim, houve maremoto, a cidade ficou queimando por 6 dias, etc. Foi uma tragédia. Foi um acontecimento extraordinário na história da Europa. Há quem reconheça hoje que desde a queda do Império Romano do Ocidente não tinha ocorrido nenhum acontecimento tão traumático para a civilização ocidental. Logo criou-se uma impressão assim, ó, que o rei era um devasso, né? Que Deus estava castigando a monarquia portuguesa por causa do comportamento do rei, né? Foi ótimo. Inclusive tinha um jesuíta, o padre Gabriel Malagrida, que escreveu um livro falando sobre isso, né? O nome do livro é O Juízo da Verdadeira Causa do Terremoto de Lisboa, acusando, né, os comportamentos do rei como algo, né, de muito devasso e como se Deus estivesse castigando. As pessoas, os habitantes da cidade de Lisboa faziam muitas procissões e penitências, aclamando e pedindo ao Divino e a Deus que, de facto, não houvessem mais réplicas do terremoto. Esse mesmo padre jesuíta era o padre confessor da família dos Távora. Então, assim, já tinha todo, né? E existia um certo movimento para tirar o rei e para botar o Duque de Aveiro no lugar, que era um amigo dos Távora também, né? Então o rei não existia mais palácio, eles moravam numas tendas no lugar que se chama Junta, né? E o rei um dia saiu das tendas, estava proibido de sair porque a irmã do rei tinha morrido, e ele não podia sair, mas ele queria encontrar a Távora, né? Foi ótimo. E saiu e foi em direção à casa da amante numa carruagem que não era oficial, escondido, né? O que aconteceu? Ele encontrou ela e na volta ele foi cercado por 13 ladrões, né? E os caras começaram a dar tiro pra matar mesmo quem estava ali dentro. O rei tomou tiros no braço e nas costelas, e o cocheiro também foi ferido gravemente, mas eles conseguiram chegar na casa de um outro nobre que socorreu, e depois os dragões lá, a polícia veio e socorreu o rei até onde ele tinha que ir.
Logo, quem assumiu o compromisso de averiguar esse crime foi o Sebastião Carvalho Melo, que era o primeiro-ministro de Portugal. E ele era inimigo dos Távora. Então, logo, ele associou o crime à família, né? Como se eles estivessem se vingando do rei. Mandou ordem para prender todos os Távoras. E logo, né, assim, a sentença era do crime de regicídio, que é muito sério, né, de tentar matar o rei. O que aconteceu é que a mulher do rei, a dona Mariana de Bourbon, conseguiu salvar algumas das mulheres, né? Mesmo sendo acorneada, ela teve assim, ela resolveu perdoar algumas mulheres da família que não tinham nada a ver. Mas o principal da família ali, o próprio Duque de Aveiro, que era amigo, o Marquês de Távora, a Marquesa de Távora, os filhos, foram todos executados em praça pública, perto de Belém. Aí temos uma foto, né, uma descrição de como é que foi, né, o carrasco perto de decapitar a Marquesa, né, no patíbulo. E o que eles fizeram, né? Começaram a queimar os corpos, fizeram uma grande fogueira, queimaram o patíbulo, disse que as cinzas se espalharam por toda Lisboa como um sinal de o que acontece com quem fala mal do rei. Os jesuítas foram expulsos de Portugal e de todo o Império Ultramarino. O padre foi morto também. E nesse lugar, quem ganhou força também assim foi o próprio Sebastião, o primeiro-ministro, né? Que veio depois receber, inclusive, título de nobreza. Virou o Marquês do Pombal, que a gente muito já ouviu falar nesse cara, né? Quando um terrível cataclismo, o terremoto de 1 de novembro de 1755, veio converter Lisboa num montão de ruínas e dar ensejo a Sebastião de Carvalho para mostrar o seu gênio organizador e sua assombrosa energia. E a casa deles, dos Távoras, foram destruídas e no lugar foram espalhados sal para que nada nunca mais crescesse ali naquela região. E o nome Távora ficou sendo proibido em Portugal, foram apagados dos brasões, dos documentos oficiais e também foram destruídas todas as armas que eles tinham, etc, para essa família nunca mais voltar a existir. Posso falar agora? Pode. Pois é, não tinha muito a acrescentar, não estudei, a culpa é minha, eu tenho que ficar quieto e observar, né, aprender com a aula do professor Gurão. Você gostou da aula do professor Gurão? Hoje só ele mandou, porque só ele manda mesmo, é o cara que sabe. Vai lá e dá uma curtidinha, né, na nossa fanpage lá no Facebook e dá esse apoio para o intelecto desse homem, o professor Gurão. Eu fico quieto quando não tenho nada para contribuir. Você já sabe, né? Quando um burro fala, o outro escuta.